melhor quem padece acreditar no melhor. Eu acredito que o mundo será melhor. Quando o melhor quem padece acreditar no melhor. Quando os pequenos acreditarem no seu bem-estar comum, sentir a necessidade que padece cada um. Por isso de Jesus Cristo nós todos seremos. Eu acredito que o mundo será melhor. Eu me chamo Maria de Fátima Lima do Nascimento. Eu sou aqui de Alagoa Grande, nasci aqui em Alagoa Grande. Sou formada em administração de empresa. Sou vice-presidenta do MMT, que é Movimento de Mulheres Trabalhadoras. Sou uma das coordenadoras junto com o Nícia aqui do sindicato do MPA, que é Movimento de Pequenos Agricultores, com a sede na Cajamã, em Alagoa Nova. Sou coordenadora da ADUMAB. Desculpa a emoção, sou coordenadora da ADUMAB, justamente por uma casa familiar, que não é fácil ter filho gay, né? É difícil, pelo preconceito que vem da própria família. Então, por isso que eu procurei fazer parte da ADUMAB, trabalhar com LGBTs. Então, a gente trabalha fazendo esse trabalho de panfletagem, distribuição de camisinhas, lubrificante e conscientização. O meu filho, hoje, ele não está participando tanto porque ele está em Patos, né, trabalha na UPA, mas na universidade, hoje o pensamento dele é outro, né? Depois que ele participou, ele não foi para a Marcha das Margaridas, ele veio minha filha comigo. Ele foi para Belo Horizonte, né, junto do Levante, e que ele faz parte do Levante, né, não está tão engajado agora, porque infelizmente a universidade e o trabalho, né, ocupam muito tempo dele. Também está finalizando o TCC, aí a gente sabe que final de graduação é um corre-corre, né? Mas eu levei também, aí levei para Belo Horizonte e levei para o encontro carpesiano lá do MPA, que é o Movimento de Pequenos Agricultores, né? Também levei lá para o congresso. E a minha filha, de vez em quando, vai com a gente, né? Quando tem encontro de mulheres, de vez em quando está indo. Não tem muito tempo também, porque faz universidade, né? Faz enfermagem. Aí não tem mais tanto tempo, né? Mas quando tem tempo, se junta com as meninas de início e se engaja também. Não tem medo de atos, é também como eu, não sabe? Enfrenta atos, não tem medo de policial, helicóptero, de tudo. Vai em frente, ela. É jovem, tem 22 anos, universitária, mas também é outra que aprendeu muito. Ela diz: mãe, hoje a gente sabe como lidar com o meu pai, porque a gente está vendo com a senhora o enfrentamento ao machismo, né? Porque o meu esposo é um pouquinho, mas já aprendeu muito, né? Tanto que no começo meu filho não teve muito apoio dele, né? Depois de muitos anos, né, que se conversando, né, quando eu fui fazer parte da ADUMAB, porque eu fui ver realmente como lidar com pessoas com preconceito, aí hoje ele mudou totalmente. Hoje o pensamento dele é outro a respeito de LGBT, né? Entrei no movimento também por ter uma família desajustada, né? Um pai alcoólatra, e que através de ter um pai alcoólatra não queria fazer parte de movimento, porque nessa invasão que teve em Bananeira, eu tinha uma amiga, Yolanda, que ela também fez parte dessa invasão e ela apanhou muito nessa época. Ela chegou de madrugada lá na minha casa, muito machucada, que ela foi agredida. Dormiu lá em casa, no outro dia ela foi embora para João Pessoa e eu tinha muito medo, né? Minha mãe era muito amiga de Margarida. Quando ela faleceu, eu tinha 13 anos. E eu lembro que a minha mãe, separada do meu pai, mais uma vez, né, que ela tinha se separado várias vezes por causa do alcoolismo e de violência em casa, minha mãe falou com Margarida se ela cedia um espaço na calçada para ela colocar um banquinho, né, para vender picada naquela época. As pessoas, que ela tinha muita amiga da usina, através de uma irmã, que eu não acho bonito dizer isso, mas infelizmente a minha família
se juntou à família do assassino de Margarida, porque eu tenho uma irmã que, por muito jovem, com 14 anos, se juntou com um dos filhos dele e tem 2 filhas. Infelizmente, né, na família a gente tem esse sangue ruim, que eu comparo, eu digo que é sempre o sangue ruim, né? São os amores de sobrinha, mas tem a parte do assassino de Margarida. E eu tinha muito medo de fazer parte, mas eu via, quando eu vinha com a minha mãe, a luta de Margarida, o interesse dela. Olha, Brasília está florida, estão chegando as decididas. Olha, Brasília está florida, é o querer das Margaridas. Aí depois, quando foi em 2015, eu disse, Nice, eu vou enfrentar e eu vou para a Marcha das Margaridas. E fui. Aí foi aí que eu comecei a ver que eu já fazia parte de movimento sem querer, que eu já era uma feminista sem querer, né? Que eu já via que muita coisa eu não aceitava, não baixava a cabeça para homem, não baixava a cabeça para meu pai, porque eu vi o que ele fazia com a minha mãe. Então eu resolvi fazer parte, eu digo, eu vou enfrentar e eu vou começar a enfrentar movimento. Então hoje eu sou mulher de atos. Onde tiver atos eu estou envolvida. Eu não me importo que vai me machucar, que a gente vai andar milhares e milhares de quilômetros. Não me importa. E assim já veio Brasília, já veio Belo Horizonte, junto com o Levante. Caruaru, várias outras cidades, né, através disso. Então, hoje eu me acho engajada justamente por causa disso, né, por desajuste na família, né, e eu vim fazer parte também porque, através do movimento de mulheres, eu vi uma maneira de conseguir conscientizar as mulheres para que elas saiam do ciclo de violência, porque eu convivi muito de ver meu pai bater muito na minha mãe, agredir muito meus irmãos, né, e ver minha mãe separar dele 9 vezes, e por não conseguir se livrar do ciclo de violência, voltar para ele 9 vezes e voltar a ser espancada novamente. Então hoje eu me sinto uma privilegiada de fazer parte de movimento, porque hoje eu consigo, através de minhas emoções, de minha conscientização, tirar essas mulheres, conscientizar essas mulheres. Hoje, através do MMT, a gente tem esse programa de escola feminista, que é onde a gente debate muito, conversa muito com essas mulheres. A gente vai para a roça, né, e consegue conversar com essas mulheres. Então, através dessa escola feminista, a gente vê o trabalho bonito. E também aqui pela ONG, né, o Instituto de Desenvolvimento Social, a gente vê que Penha ONG, Penha e Margarida, a gente chama, fica mais fácil para lidar com o nome, a gente chama Penha e Margarida Maria Alves. A gente faz esse trabalho com jovens e adultos em assentamentos e quilombolas. Organização, participação, grito de união que vem da terra e sobe ao céu. Penha, eu não tive tanta convivência com Penha. Eu via Penha aqui de vez em quando no sindicato, não tive muita convivência com ela. Tenho muita convivência com as filhas dela, né? Vejo a história, é uma pessoa que eu respeito demais a história dela, né? De luta dela, porque ela era uma pessoa que realmente enfrentava, né? Ela não tinha medo. Eu vejo o companheiro Tavares, ele me diz que ela era de decisão, né? Era de decisão assim na hora, tem que ter uma viagem, tem que ir muita gente, e ela não tinha condições, ninguém tinha condições, mas quando pensava que ela chegava com um ônibus e juntava esse povo e enfrentava, né? Colocou as filhas também, hoje as filhas são referência também. Vejo nos cantos as pessoas falam em Margarida, mas também falam muito nela, né? Porque ela foi referência também. Vejo nos cantos o quadro dela, quando chego, a primeira coisa que eu identifico vejo o quadro de Margarida, tenho muito respeito também pela história dela, não foi fácil, né? Respeito também o marido, sei que o marido dela muitas vezes pedia para ela desistir, mas também ajudava, né? Apoiava, porque se não apoiasse, né? Naquela época o marido comandava tudo mesmo, então se o marido tivesse dito, né, você não vai, mas ela realmente era uma pessoa de decisão e que via que precisava. E também vejo porque minha irmã presenciou muito na usina, né,
como ela dizia, os trabalhadores trabalhavam de domingo a domingo, né? E muitas vezes apanhavam muito, porque ela conviveu lá há muito tempo, né? Ela via a violência lá com os trabalhadores, os direitos que não tinham, né? E que Margarida lutou e através dela, né? Se conquistou muito direito. Água limpa sempre vai, sede de todos acalmar. Casa justa pra crescer, casa justa pra crescer. Saúde antes de adoecer. Terra sadia pra lucrar, canja na mesa no jantar. O mínimo para se ter, o mínimo para se ter. Direito à paz e ao prazer.